Olá, queridos irmãos, membros da nossa comunidade de vida e também aqueles que estão fazendo uma experiência missionária na nossa comunidade de vida. É com grande alegria que hoje nós vamos partilhar mais um tema, da nossa formação, da nossa escola de formação missionária, que é a comunhão e a descentralização do nosso tripé de funções de cada uma das nossas casas de acolhimento. Nós temos a função do formador comunitário, nós temos o responsável da casa e nós temos o ecônomo. Então, diante disso, dessa novidade sendo implementada, cada vez mais enraizada em todas as nossas casas, nossas casas de missão, nossas casas de acolhimento, nossas casas de ressocialização, de escola de formação missionária, nós precisamos aprofundar, entender, mergulhar para podermos viver muito bem da forma como Deus nos chama a viver enquanto um carisma e uma vocação, toda essa estrutura e essa organização. Portanto, a comunhão. Esse é um ponto fundamental, porque, é claro, aqui nós estamos falando da centralidade do Evangelho. Amarmos uns aos outros e realmente estarmos em plena comunhão uns com os outros, todos ali da casa. Nós sabemos que, se nós queremos ter a presença de Deus na nossa casa, nas nossas casas, basta que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Esse é o caminho concreto, porque o inimigo, o mal, ele não suporta estar em um local onde as pessoas se amam. Então é realmente uma grande forma de expulsar o mal do meio de nós, é quando nós amamos uns aos outros. Agora, infelizmente, o contrário também acontece. Infelizmente, nós expulsamos a presença de Deus quando nós não amamos uns aos outros. Quando existem inimizades, quando existem ressentimentos, quando existem barreiras, então quando existem julgamentos, então tudo isso, murmurações, julgamentos, então tudo isso expulsa a presença de Deus daquela casa, não é verdade? E infelizmente atrai a presença do mal. São as duas coisas que acontecem proporcionalmente da mesma forma, de forma inversa. Se nós queremos gerar a presença de Jesus nas nossas casas, precisamos amar uns aos outros. E se nós queremos expulsar o mal das nossas casas, é exatamente o mesmo caminho. Infelizmente, o contrário acontece. Expulsamos a presença de Deus e atraímos a presença do mal, quando no nosso livre-arbítrio optamos em não amar uns aos outros, mas apenas amar a si mesmo, ao nosso ego, a nossa vaidade, os nossos interesses, o nosso orgulho. Vamos fazendo acepção de pessoas, vamos descartando outras pessoas que não nos agradam, que não fazem aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem, que não são como nós gostaríamos que ela fosse, ainda não são perfeitas, e etc, etc. Então aqui nós sabemos que a grande centralidade do Evangelho está exatamente em amarmos uns aos outros. Isso é o grande objetivo de cada casa. Essa é o sentido de cada casa existir. É quando nós amamos uns aos outros. Não é à toa que quando Jesus está no Getsêmani, suando sangue, naquele momento tão profundo, onde ele já está vivendo, onde ele já está sentindo as dores da paixão, o pedido que ele faz ao Pai é que todos sejam um, assim como tu me ama, Pai, que todos sejam um. Vejam como arde no coração de Jesus o desejo pela unidade. Que todos sejam um. Esse é o grande pedido de Jesus, que os meus filhos se amem. Então esse é o grande desejo para todas as casas da Obra Lumen, que todos que estão ali, morando ali, sejam um. Que a unidade seja plena, que a unidade seja perfeita. Mesmo com as dificuldades, as limitações de cada um, que se amem.
É isso que Deus pede. Todas as outras coisas é consequência. Se nós amamos a Deus em primeiro lugar e amamos o próximo como a si mesmo, nós estamos então, portanto, resumindo todas as leis e todos os profetas. Aqui está o todo. Todas as outras coisas são acréscimos, ou na verdade são coisas que nos ajudam para que isso aconteça. Portanto, é isso que interessa. Que Deus seja amado em primeiro lugar. E como consequência desse amor de Deus, nós podemos amar uns aos outros. Amar o próximo como a si mesmo. Não é à toa que na Quinta-feira Santa, também prestes da sua crucificação, morte e ressurreição, o que Jesus pede para os seus discípulos? No momento, ele lava os pés dos seus discípulos. E ele pede que eles façam isso uns com os outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Veja o pedido que Jesus faz para os seus discípulos. É uma palavra de ordem. É o novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não é amar de qualquer forma, não é verdade? Então, meus irmãos, isso resume tudo, isso resume o Evangelho. É isso que Deus quer das nossas casas de missão, casas de acolhimento, aonde você mora. Esse é o grande objetivo, é fazer com que isso aconteça, esse pedido de Jesus aconteça. Agora, isso começa onde? Começa exatamente nesse núcleo de coordenação de cada casa, onde cada um tem uma função, onde cada um foca numa determinada forma de pastorear, mas todos nós somos um. Começa na coordenação. Aqui se trata de um reflexo para toda a casa. Se toda a coordenação, se aquele núcleo todo se ama, naturalmente isso reflete em todas as outras pessoas daquela casa, em todos os outros membros da comunidade de vida, em todos os acolhidos, em todas as acolhidas. Precisa começar na coordenação. Vejam como eles se amam. Os outros precisam ver em vocês esse amor. Vejam como eles se amam. Isso é um grande exemplo para nós. Nós também somos chamados a amar dessa forma, a viver o amor entre nós dessa forma, a viver o Evangelho dessa forma. Não adianta conhecer o Evangelho, não adianta saber tantas coisas, ter tanto conhecimento, se na prática nós não vivenciarmos o básico. Como a primeira carta de São João, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não é capaz de amar o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então não adianta tanto conhecimento, não adianta tantos direcionamentos, se nós não vivenciarmos o básico do básico, a essência da essência do Evangelho. Não adianta querer corrigir os acolhidos, exortar, dar direcionamentos, explicações, querer que faça isso, querer que faça aquilo, se não existir um amor sincero entre a coordenação. Isso é um grande contra-testemunho. Isso seria viver uma grande hipocrisia. Como Jesus diz, o sepulcro caiado. Por dentro toda aquela podridão, mas por fora queremos viver de aparências. Isso não existe. Isso não existe. Então, nós precisamos, meus irmãos, tomar posse desse verdadeiro testemunho e começar a gerar a presença de Cristo entre a coordenação. Então, por isso é muito importante nós nos deixarmos ser corrigidos uns pelos outros. Então, por amor, aquele irmão lhe procura e diz: irmão, eu percebo que você poderia, talvez, agir dessa forma. Por amor. Por amor não a si mesmo, que está incomodado com a atitude do irmão, mas por amor ao irmão, por caridade ao irmão, eu preciso iluminar um caminho para ele de reflexão. E eu vou ficar muito feliz em me deixar ser corrigido, porque eu não coloco o meu ego, a minha vaidade em primeiro lugar. Eu vou acolher
com muita humildade, com muita simplicidade, com muita caridade, com muita compreensão, a correção que me é feita uns pelos outros, né? Então isso é muito importante para nós crescermos como família. A família precisa começar na coordenação da casa, né? Se nós queremos que a casa seja uma grande família, uma família sincera, autêntica, essa família precisa começar a existir entre os membros da coordenação. Então, os discernimentos serem feitos em comum, né? Sempre consultar uns aos outros, sempre construirmos juntos as decisões, os discernimentos, os direcionamentos. Nunca achar, eu não preciso consultar os outros, eu posso decidir sozinho, essa decisão cabe a mim, essa função ela é minha, então eu decido sozinho, não. Eu tenho certeza que você deseja realizar a vontade de Deus. É para isso que nós ofertamos a nossa vida. É por isso que você está nessa casa. Porque você quer, acima de tudo, realizar a vontade de Deus. Então, meu irmão, se você não quer correr riscos de fazer a sua vontade, mas se você quer verdadeiramente fazer a vontade de Deus, consulte os outros irmãos da coordenação a cada decisão que você toma. Porque às vezes você pode estar com um olhar humano sobre um determinado aspecto. E quando você escutar os outros, isso vai se iluminar. E se todos os outros pensam de um jeito e só você pensa de outro, então, meu irmão, isso vai clareando. Mesmo que você não concorde, a maioria está pensando de uma forma. Vocês estão rezando juntos, vocês estão construindo juntos. E como é importante, porque isso interfere na vida de outras pessoas. Isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Talvez por uma decisão sua, um direcionamento seu mal discernido, aquele irmão pode resolver se desligar da casa, né? E talvez, por conta daquela decisão, uma vocação ser perdida. E por conta de uma vocação ser perdida, muitas vidas serem perdidas. Então aquilo pode parecer muito simples, pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Uma pequena decisão, um pequeno direcionamento pode gerar um desligamento, que pode gerar a perda de uma vocação, que pode gerar a perda de tantas vidas. Agora, claro, se você fez em comunhão com os outros, se vocês rezaram e discerniram, mas mesmo assim aquele irmão, na liberdade dele, optou pelo desligamento, você pelo menos fez comunhão, você construiu junto, você gerou a presença de Jesus no meio para que aquele discernimento fosse realizado, né? Então você está eliminando a possibilidade de um discernimento mal feito. Você fica em paz, você fica com a consciência tranquila, que você fez de tudo para que a presença de Jesus fosse gerada através desse amor uns aos outros, através da unidade, através da comunhão. Todos deram a sua opinião e vocês construíram juntos. Então é muito importante isso, porque é a responsabilidade de vidas. Assim como você, quando a coordenação da comunidade de vida, quando o conselho chama você a sair da missão que você está e voltar para a escola de formação missionária. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Alguns irmãos, às vezes, ficam um pouco entristecidos quando isso acontece. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso é uma grande alegria. Você se deixar ser cuidado por Deus, por uma coordenação da comunidade de vida, onde nunca uma pessoa só faz um discernimento sozinho. Onde um conselho, nunca uma pessoa só faz o discernimento sozinho. Aquelas pessoas se reúnem, aquelas pessoas rezam, porque quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é uma promessa de Deus. Então, quando a coordenação da comunidade de vida, o Conselho Geral, convida você a voltar para a escola de formação missionária, convida você a fazer uma reciclagem, Deus seja louvado. Porque não é uma pessoa da cabeça dela tomando uma decisão humana, mas é uma coordenação em oração, fazendo a vontade de Deus, para que você possa ser cuidado, para que você possa ser formado. Mas eu fiz uma coisa que não foi tão boa e por conta disso eles estão me trazendo. Não se trata de explicações humanas.
Se trata de um cuidado de Deus. Talvez se você continuasse naquele sítio, naquela casa, você iria se desgastar, né? Você iria se prejudicar na sua caminhada. Então, por um cuidado com você, por um cuidado e um zelo de Deus com você, o núcleo de coordenação da comunidade de vida faz um discernimento sobre você. É a mesma coisa que você deve fazer aonde você está, naquilo que interfere a vida de outras pessoas. Nunca sozinho, nunca a sua opinião pessoal deve prevalecer em nada. A nossa opinião não interessa em nada. O que interessa é a opinião de Deus, é o que Deus pensa sobre isso. Qual é a vontade de Deus sobre isso? Qual é o desejo de Deus para isso? Quais são os desígnios de Deus quanto a isso? Não é verdade? Então, meus irmãos, como nós falamos, a primeira família a ser gerada numa casa é a coordenação. Nós precisamos ser suporte uns para os outros. Ao invés de julgar, de condenar, porque muito facilmente nós percebemos o limite dos outros, a fraqueza dos outros, não é verdade? As limitações, os erros. Então, ao invés de nos enchermos de julgamentos e de condenações, nós somos convidados a, fecundados pelo Emmanuel, vivenciar esse movimento Hesed, esse movimento de misericórdia, esse movimento que o Emmanuel nos ensina tão bem, um movimento de esvaziamento, de despojamento, para irmos ao encontro desse irmão que faz parte da coordenação da casa conosco, sentir as dores dele, sentir as suas preocupações, os seus medos, as suas tristezas, as suas angústias, e não ser aquele que ainda aumenta a sua dor, aumenta as suas tristezas, as suas angústias, o seu desejo às vezes de desistir. Não, eu vou ser presença do ressuscitado na vida dele, fecundado pelo Emmanuel, para ser suporte, para ser amor, para ser a presença de Deus que anima, que encoraja, que motiva. Por isso nunca eu posso estar murmurando com ele. Eu convivo com ele, eu durmo no quarto, então eu vou despejar todo o veneno das murmurações que eu tenho. Não, isso é quebrar totalmente a comunhão com esse irmão. Isso é, infelizmente, afastar ele de Deus. Pelo contrário, que as suas palavras sejam benditas e não malditas. Sejam palavras que geram parresia, que geram esperança, que geram caridade, que geram mais amor por Deus, pela igreja, pela comunidade, pelo carisma. E não, muito cuidado com os supostos desabafos, aonde na verdade, infelizmente, você está sendo conduzido pelo mal para desanimar aquele irmão que está com você. Portanto, ser suporte, ser amor, ser presença da misericórdia, ser aquele que aproxima o outro de Deus. E por fim, a comunhão que esta coordenação é chamada a fazer também com a coordenação da comunidade de vida, também com o conselho da comunidade. Decisões que vocês podem sentir, olha, eu acho que uma decisão como essa, nós precisamos fazer comunhão com a coordenação da comunidade de vida. Nós precisamos fazer comunhão com o Conselho Geral. Não podemos fazer da nossa cabeça. É um assunto um pouco mais delicado, é um assunto mais sensível, né, que pode trazer consequências. Então, isso é muito sério. Vamos fazer comunhão. Sempre é importante fazer comunhão. Vamos dividir a responsabilidade. Vamos relatar o que está acontecendo. Vamos consultá-los. Vamos saber o que eles recomendam que em casos como esse seja feito. Como deve ser conduzido um assunto como esse. Então, tudo com comunhão constrói, mas tudo em descomunhão se destrói. E é claro que nós não queremos que nada seja destruído, né? Tudo que é de Deus seja construído. Portanto, sempre com mais e mais comunhão, nós iremos gerar a presença de Deus no nosso meio e permitiremos que Ele, com o seu amor, com a sua graça, com a sua força, continue conduzindo a sua obra e as nossas vidas que não mais nos pertencem, mas que estão nas mãos de Deus. Muito obrigado, meus irmãos.
Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento formativo da nossa escola de Tripé das Casas Comunitárias. Hoje, nesse primeiro dia, nós vamos fazer esse momento de formação muito para colocar em comum um pouco mais, de maneira geral, apresentativa mesmo, assim, digamos assim, é um momento onde a gente vai apresentar pela primeira vez a importância das 3 funções principais na casa de missão, que vão estar ali, né, a partir daquilo que os nossos estatutos prevêem, também do nosso regimento interno da comunidade, como um alicerce nas casas comunitárias. Essas 3 funções, elas foram existindo realmente com o intuito de que cada pessoa que assume a responsabilidade daquela função, ela entenda qual é a área mais direta que ela vai se dedicar na casa de missão que ela mora. É importante também conhecer todas as outras, por isso que aqui, nesse primeiro dia, a gente está fazendo uma apresentação das funções, porque essas funções elas vão existir entre si, elas vão estar numa convivência, né? E não só com as pessoas que estão vivenciando essas funções, mas outros missionários na casa, que também não vão ter as funções específicas e são chamados também a entender o sentido e a importância de cada uma delas, tá bom? O Edwin teve uma fala também nesse nosso primeiro dia, falando muito sobre a importância da comunhão e da descentralização entre as funções. E é importante a gente lembrar, de fato, isso aqui. De maneira também principal, nós queríamos lembrar que para que isso aconteça, a gente foi entendendo ao longo da história, né, na comunidade de vida, que é muito importante cada casa de missão, sempre às quintas ou sextas-feiras, no máximo ali no sábado, no domingo, estourando, fazer a sua reunião de comunhão. Na verdade, nós recomendamos severamente, assim, com muita ênfase, de que seja importante na quinta ou na sexta. Porque final de semana, geralmente, as pessoas já vão para a família, quando tem um lazer, né, aquele momento de descanso. E no sábado, a pessoa já pode estar naquela predisposição de fazer um projeto de vida semanal da sua outra semana. Então, essa reunião de comunhão, onde vai acontecer o momento dos missionários, das missionárias sentarem em reunião e ver como vão ser as demandas da próxima semana, ver aquilo que vai ser necessário envolver a função do economato, porque ele vai se programar para deixar um valor de Uber, um valor de cartão de ônibus nas demandas necessárias, porque ele entende quantas demandas programadas vão ter e ele também entende um valor extra para as coisas de emergência, por exemplo, né? Como também o responsável de casa, que vai ter a função de sempre lembrar dessa reunião de comunhão, buscar a presença dos demais. Ele vai entender a logística da semana para poder fazer cada vez mais facilitar aquilo no dia a dia daquela semana específica. E o formador comunitário que vai se colocar na disposição de fazer sempre esse olhar de comunhão entre os missionários da casa, né? As casas masculinas e as casas femininas das missionárias. Então vamos à apresentação das funções de uma maneira geral. A função de formador comunitário, irmãos, é uma função que a gente fala muito a importância sobre entender que em toda casa, numa casa de família, consequentemente numa casa de missão, precisa ter a presença de uma pessoa que represente ali a presença de um pai, a presença de uma mãe. Em que sentido? Em que dimensão? Na dimensão de mostrar o cuidado com os missionários daquela casa de missão, com os filhos que vão cuidar dos outros filhos, né? Porque nós só podemos acolher os acolhidos porque tem missionários na disposição de fazer esse cuidado.
Então, o formador comunitário, ele tem esse papel, essa missão de procurar entender o contexto ali do missionário, de procurar entender as relações entre os missionários, para gerar sempre a unidade, a comunhão, de procurar não ser um acompanhador, compartilhe as pessoais com todos, porque isso não é possível no nosso chamado, até mesmo pelas responsabilidades, pelas demandas. Mas quando ele dispor de tempo para isso, ele investir, sim. Agora, talvez mais do que uma partilha, é dar tempo, dividir a vida. Às vezes, o formador comunitário, ele exerce seu papel quando, no momento da refeição, ele observa que tem um missionário que está mais para baixo. E ele pode ali pegar 5 minutos e entender o que está acontecendo. Ele pode deixar ele se sentir mais leve na casa, né? Então, de fato, por isso que essa presença sensível às necessidades dos missionários, tá certo? Nessa disposição, o formador comunitário, ele não vai estar tanto com as demandas administrativas, nem com as demandas de uma logística geral, mas vai sim se colocar à disposição para ir nas demandas, naquilo que ele pudesse colocar em comunhão, na reunião de comunhão, para ajudar o todo da casa, tá certo? Então, nós vamos ter ainda uma formação bem específica de cada função, mas aqui a gente quer apresentar elas no geral para você entender essa importância e já saber um pouco mais desse conceito. A função de responsável de casa. O responsável de casa, por sua vez, ele vai ter um olhar mais apurado ali na dimensão da vida dos acolhidos e a logística da casa nas demandas da casa. Então, por exemplo, é função do responsável de casa marcar as reuniões de comunhão. Ele vai chamar aqui no grupo do WhatsApp, pessoal, nossa reunião de comunhão essa semana, sexta-feira 1h, sexta-feira 20h, quinta-feira 4 não, porque é nosso momento aqui toda semana, né? Quarta-feira 7h, 8h, enfim, ele vai colocar ali um horário onde ele vai conciliando o horário que tenha mais pessoas possíveis na casa. Porque essa reunião de comunhão, conduzida ali pelo responsável de casa, é a reunião que eu vou poder descentralizar as coisas. Olha que importante. Até essa palavra que o Edwin mencionou, né? Da comunhão e da descentralização, nesse papel do responsável de casa, vai se dar à medida que ele entende a fidelidade à reunião de comunhão para poder ajudar toda a logística da casa. Então, aquele outro pensamento, o responsável de casa é aquele que vai a logística da casa. Então, aquele outro pensamento, o responsável de casa é aquele que vai mandar na casa, é aquele que vai dizer o que pode e o que não pode. Não. Na Obra Lumen, nós não temos uma só pessoa que diz o que pode e o que não pode. É a comunhão. Agora, o responsável de casa com o formador comunitário, com a coordenação da comunidade de vida, às vezes eles podem trocar ideias sobre discernimentos que eles vão colocar em comum na reunião de comunhão. Porque existe ali uma graça de pastoreio e de unidade, de tentar entender algumas coisas sobre a condução específica com alguns irmãos acolhidos, com algumas demandas da casa, com algumas situações que nos chegam, que vai ter um pastoreio que não é só aquelas pessoas da casa, mas é um pastoreio com a coordenação da comunidade de vida, é um pastoreio com o conselho geral, para entender como conduzir. Mas é importante deixar isso bem claro, o responsável de casa não é aquele irmão que vai mandar na casa, ou dizer que pode ou que não pode, nem mesmo o formador comunitário. As funções, elas não são nessa dimensão do poder, irmãos. As funções, elas são, prestem bem atenção, nessa dimensão do serviço, né? O formador comunitário vai ter que estar atento ali às necessidades, à tristeza e às alegrias, à saúde e à doença dos missionários, para ser esse que cuida, que zela. O responsável de casa vai ter que ter aquela diligência em marcar a reunião e ser fiel a isso de fato, porque essa reunião vai gerar maior comunhão na casa. Então, vejam bem, essa conscientização de que a gente precisa abolir da comunidade essa postura de quem manda, quem é o que manda, quem é o coordenador geral, sabe? Isso não existe na Obra Lumen.
Na obra Lumen nós temos pessoas que rezam juntas e juntas decidem aquilo que elas veem, o que Deus quer como o melhor. E como são pessoas humanas, elas também sabem que elas podem estar suscetíveis a erros e falhas, e os frutos vão apontar se aquela condução ela foi adequada ou não. E se não foi adequada a condução, os frutos vão mostrar e isso vai gerar um amadurecimento, tá certo? Então, nesse momento de troca aqui, nós gostaríamos muito de desmistificar essa postura do responsável que manda, do formador comunitário que manda, e eles dois trocarem muito mais essa dimensão do serviço, de fato se dedicar em situações específicas para gerar comunhão e unidade no todo, tá certo? E por fim, a última função que nós falamos aqui é a função do ecônomo. Então, é aquele irmão que vai estar responsável por saber o saldo do semanal, organizar a logística desse saldo do semanal. O saldo do semanal é, sei lá, 500. 100 aqui é para os Ubers, dessas demandas que eu calculei que só pode ser de Uber, por isso que vai colocar a destinação para isso. R$100 é para os cartões de ônibus, uns 4 cartões, cada um vou colocar R$25, porque vai dar para a semana, porque na reunião de comunhão eu consegui ver ali, então na segunda eu vou recarregar esse cartão com esse valor, porque eu vi isso na reunião de quinta e sexta, e já vou deixar esse valor guardado. Vou deixar um valor aqui de R$100 para demandas extras, que podem surgir de uma medicação, de um transporte de emergência, e vou colocar ali os R$200 do gás, né? Que é usado nessa semana, e deixar de reserva ali, de atenção, caso precise também. Então vejamos, o semanal sendo essa disposição para gastos da semana, que pode ser ali o gás, locomoção, saúde, remédios que podem dar conta naquele valor, ele se atribui para isso, tá certo, pessoal? E o ecônomo também, não é que ele vai também decidir sozinho, ele faz uma comunhão com o responsável de casa, com o formador comunitário, entendendo as necessidades, e na reunião de comunhão ele vai expor ali com os irmãos presentes. E uma coisa muito importante, nessas funções elas são transitórias, elas são passageiras. E aí, a cada tempo, a cada ano, a cada condução, vendo os frutos de cada missionário, a gente vai entendendo se aquela função ela se mantém ou se a gente vai precisar trocar, mudar a função a cada momento. Porque isso é para gerar comunhão e descentralização. E isso é para gerar uma dedicação fiel naquilo que são as funções específicas de cada um, e vai frutificar nessa comunhão geral entre todos. Vai frutificar em uma casa mais disposta, mais organizada, em amar e em servir os irmãos. Né? Eu vou voltar a lembrar a importância da reunião de comunhão. A reunião de comunhão marcada pelo responsável geral, toda quinta ou sexta, no mais tardar, ela vai poder, com o tempo, ir sendo frutificado na casa comunitária, que aqueles irmãos missionários, eles se amam, porque eles estão reunidos para pensar no melhor para os acolhidos, e eles estão se dispondo a cada demanda, tanto em ir ou em ficar em casa, para que cada irmão cumpra aquilo que é o seu dever, mas também o seu direito, né? Que é se colocar à disposição da casa de missão, se dedicar e servir, ou também decidir o dia ali da família, o dia de lazer, observando que irmão está precisando mais, observando que realidade está sendo apresentada aqui, e o formador comunitário, em comunhão com o responsável de casa, entendeu que era bom mesmo esse irmão ir para esse lazer, esse aqui esperar um pouquinho mais, né? Enfim, é importante termos essa conscientização. Certo? Hoje nós fizemos apenas apresentar de uma maneira geral, porque é o primeiro dia, isso era importante estar bem claro em vocês. Vocês vão continuar aí na interação do online com o pessoal que está apresentando a escola de formação, mas é bom gravar bem essas intenções. O formador comunitário, como um pai e uma mãe da casa que vai cuidar ali dos missionários, entender o que eles estão precisando, ser uma ponte ali com o ecônomo para entender que precisa ser solicitado algo ali para aquele irmão até mesmo.
responsável de casa ser aquele que vai cuidar da reunião de comunhão, especialmente para gerar comunhão entre as demandas, organizar com antecedência quem vai e quem fica nas disposições, e o econômico como aquele irmão mais administrativo, não só em solicitação financeira, no saldo, no dizer o que não dá, o que não dá, o que dá e o que não dá em comunhão ali com os irmãos, mas também ter esse olhar administrativo que aponta a necessidade de uma reforma na casa, vai observando isso, vai listando isso, um reparo que precise também e precisa ser passado em comunhão com o administrativo, tá bom, meus irmãos? Da nossa fala para o momento agora era isso, né? Vocês vão ficar aí nesse momento de tira dúvidas, de momento de interação, e a gente agradece imensamente a vida de cada um. Conheçam as funções, tirem as dúvidas, venham sempre para esse encontro formativo que a gente já está fazendo online para poder gerar essa multiplicação de acesso a todas as casas e missões, tá bom? Que Deus abençoe profundamente cada um. Nós estamos unidos a cada um de vocês e permanecemos juntos em oração e em comunhão. Muito obrigada, viu? Deus abençoe.